Prezados membros do corpo clínico, diretores, provedor Ângelo, colegas da parte da enfermagem e demais participantes que estão prestigiando a nossa primeira reunião científica, é com grande alegria e gratidão que temos a presença de todos ali para dar início a essa primeira científica do hospital. Gostaria de lembrar um pouco da história do nosso conselho técnico, fundado em 22 de agosto de 1961, que completa neste mês o seu 63º aniversário. E esse conselho ele foi criado para cumprir o artigo 123 do compromisso hospital, que falava que nesse artigo que teria que ter as reuniões científicas do estabelecimento. Seu funcionamento sempre foi de grande importância para a vida secular desse estabelecimento de caridade. E junto com a Santa Casa liderou grandes responsabilidades nessa caminhada. Hoje, retomando então a tradição do corpo clínico, trazemos as reuniões científicas, as discussões de casos, em que sempre foram fundamentais para a troca de experiência e de conhecimento entre as diversas especializações médicas que o hospital apresenta. Estamos reunidos então como um ponto de partida hoje, e nesta oportunidade quero agradecer primeiramente ao Dr. Newton Gomes, que gentilmente aceitou essa primeira palestra de abertura. Dr. Newton, do corpo clínico há 47 anos, desde 1977, formado em medicina em 1975, 72? Perdão. É especialista em cirurgia torácica e endoscopia perioral. É chefe da cirurgia torácica da Santa Casa de Pelotas, membro emérito da Sociedade Brasileira do Conselho Brasileiro de Cirurgiões e membro sênior do STS. Membro fundador também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e da Sociotors. É professor aposentado do CEPEL. Aproveitando nesse momento também, eu gostaria de compartilhar com todos uma novidade que está sendo dada pela gestão clínica, dessa gestão 23-24, que é um espaço médico, tá? Que vai ser localizado no corredor principal da Santa Casa. Esse espaço médico ele vai ser a sede do corpo clínico e também da Associação Médica da Santa Casa. Essa associação médica está sendo criada com o intuito de integrar o corpo clínico desse hospital e, através dele, a gente ter cada vez um corpo clínico atuante, participativo. Hoje a gente tem medicina cada vez mais multidisciplinar, em que não só a medicina, mas em conjunto com fisioterapia, enfermagem e outras áreas, para que a gente consiga, com isso, trazer sempre o melhor para o nosso paciente, né, que sempre foi o principal motivo da criação e pelo tempo de vida desse hospital. Então, por fim, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a todos os presentes, tá, que estão aqui nessa ocasião especial, que este momento sirva de oportunidade para essa troca de experiência e juntos podemos fazer a diferença e criar um impacto positivo na vida dos nossos pacientes. Obrigado. Obrigado. 47 anos atrás, eu recebi um telefonema. Nesta época, eu estava no Rio de Janeiro. Na época, eu achava que eu ia continuar no Rio de Janeiro. Mas naquela época, começou a violência devagarinho no Rio. E perto da minha casa, que era um lugar bem bom, de Ipanema, a uma quadra dali, uma advogada foi morta por um pivete que veio do morro atrás do hospital de Ipanema e atingiu a mulher. Na noite seguinte, o Dr. Brown, na época a Católica funcionava na Santa Casa, me telefonou me convidando para voltar para Pelotas. Então aí eu acabei aceitando e voltei. E no ano seguinte eu entrei para a Federal também. Então eu me dividi 20 horas e 20 horas, 40 horas, e eu estou aqui na Santa Casa. E a cirurgia torácica, que era uma coisa incipiente, quando fazia um pouco, eu acabei assumindo e
montando devagarinho esse serviço que hoje já está com quase 50 anos, é bem respeitado em todos os lugares. Já formamos a gente, temos regiões de professores espalhados pelo país que se formaram aqui. Nesse tempo todo, vários de vocês que já participaram dos nossos rounds das quintas-feiras, que serviram também de discussão, para a gente ver. Eu sempre costumo dizer que experiência é somatório dos nossos erros. O que deu errado, por que deu errado, o que nós podemos melhorar em nós mesmos, o que nós podemos influenciar a volta na estrutura para que as coisas andem melhor. E isso se vê que as coisas que dão errado têm que ser publicadas, senão tu não alerta a pessoa que vai cair nessa armadilha. Então, hoje eu vou pegar um caso que a gente recentemente, que foi bem resolvido, em que, fazendo a revisão, eu vi que só alguns poucos centros de excelência, casuísticas muito pequenas. E nós temos uma casuística razoável e vou mostrar isso hoje. Então nós vamos retomar, como a maioria conhece, a nossa tradição dos rounds das quintas. Vai para frente aqui, né? Então aqui está a foto da nossa Santa Casa, que faz parte da história da cirurgia no Rio Grande do Sul. É um dos centros de referência. E nós vamos pegar um caso clínico recente de uma moça de 33 anos, terciária, que procurou lá a Unimed com uma respiração ruidosa. E ela foi vista pelo pessoal do otorrino. Então ela vinha fazendo tratamento para asma durante 3 anos, há 3 anos e durante a criança que tinha sido recente. Então ela foi avaliada pela otorrino e solicitou uma TC de pescoço com contraste. Nossa, para cá, porque senão nós vamos seguir. Quer ficar na mão? Pode sair, doutor. Então, vocês veem que a tomografia tem tantas coisas, a estrutura normal da região gótica, espaço para a faringe. Tinha uma redução de calibre da traqueia proximal. E o restante normal, um pequeno nódulo na tireoide, vasos cervicais normais. A otorrino estava suspeitando que pudesse ser um caso que é pouco frequente de amiloidose. Então nós fizemos a broncoscopia dela, ela não tinha um calibre exageradamente diminuído e mostrou que era puramente uma reação inflamatória. Está aqui a tomografia dela, vocês veem que tem uma leve redução aqui. Comparado com o corte transversal, vocês veem que a diminuição não é muito grande. E a biópsia então mostrou que não havia nada. Pouco tempo atrás, em maio, ela nos procurou, me telefonou, que estava se sentindo cansada. Essa menina ela é obesa e não trata adequadamente a BPL-C dela. Então, a gente vê até que ponto a insuficiência respiratória, o cansaço que ela referia, é por não ser tratado adequadamente ou pela discreta redução de calibre. Pelo sim, pelo não, eu internei ela. E na internação a gente fez uma dilatação, que ela tinha uma redução, fez uma dilatação, e aí aconteceram algumas coisas. Nós fizemos uma dilatação, normalmente a gente faz gradativamente, não mais que 3 tamanhos, para não dilatar exageradamente, porque a dilatação funciona como? Funciona rompendo as fibras que existem na região, de modo que cicatrizem de uma maneira mais ampla. Só que, na recuperação, depois de fazer o procedimento, ela evoluiu com efizema subcutâneo e o pneumotórax. O Baini, que tinha anestesiado, ele disse, mas essa mulher está inchando, fez uma reação alérgica. Eu fui lá, examinei e vi que ela estava com efizema. Aí pedi o raio-x. Daqui o raio-x ela está com pneumotórax. Levamos para a sala e drenamos. Eu digo, deve ter feito uma fissura, que é a complicação que pode acontecer. E aí ela seguiu com um acompanhamento diário e ela melhorou. Dias depois, poucos depois, ela voltou na sala. Esse enfisema que forma, a tendência dele é subir e acaba fechando os olhos. E existem outras etiologias para isso,
E a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses pacientes é tratar as complicações. A radiografia não dava ideia de que aqui tinha alguma outra coisa. Então descemos com ela para a turma e vocês veem que ela tinha feito um pneumotórax do outro lado. Esses pacientes têm laceração. Nós vamos discutir melhor depois. Seja por intubação ou por instrumentação. Se o paciente tiver tosse, aquela zona de fissura acaba espalhando. Então, essa paciente foi drenada, ela melhorou. E aí seguiu evoluindo bem. Aqui, depois de uns poucos dias, nós... Como é que eu posso andar esse próximo aqui? Fica em cima dele. Tá. Nós fizemos uma broncoscopia de controle e ela não ficou muito bom o filme, mas dá para mostrar que o calibre traqueal está muito bom. Ela tem secreção, vocês veem que ela tossia um pouco. Então, o Kevin não editadas, tirou aquela secreção espessa e só. Vocês veem que tem secreção muito espessa ainda. E o calibre ficou bem razoável. E aqui, poucos dias depois, ela recebeu alta. Então, uma laceração traqueal. Quando a gente examinou essa paciente, ela fez uma fissura de cima a baixo. Por que ela tem fissura? Essa fissura porque o tubo traqueal, ele pode fazer, o bisel dele, ele é meio duro, ele funciona como uma lâmina. E isso acontece. Se o paciente é obeso, no caso dela, ou idoso, mulher, especialmente se for mulher acima de 65 anos, o risco vai lá para cima. Por coisas hormonais e assim vai. Então, isso é um risco aumentado. As poucas séries que tem mostram isso. Então, essa paciente acabou... O que aconteceu? Se colocou o tubo e se empurrou o tubo. Uma das coisas que tem que se fazer nesse tipo de problema é passar um endoscópio e dirigir o tubo. Não deixar a ponta solta, que vai acontecer isso. Porque é aquele menos publicado do que se pensa, mas todo o centro por aí tem problema dele. Então, resumindo, a paciente diagnosticada de estenose traqueal, internou para realizar procedimento, a gente foi fazendo seriado para não fazer dilatação abrupta, foi se progredindo. E após o procedimento do dia 13, aí fizemos subcutâneo pneumotórax, sendo necessária a drenagem, selo d'água, acompanhamento. E apresentou o pneumotórax esquerdo 3 dias depois. Qual foi o meu erro aí? Ter feito raio-x. Aí eu desci com ela para a toma, no mesmo dia. A toma que mostra. Se tu tens esse tipo de problema, não faz só o raio-x. Na recuperação ela fez, trouxe de volta, se drenou. Mas no acompanhamento é a tomografia. Porque o que aconteceu? A hemocinha se drenou e se tratou. Então, após a última tracoscopia para acompanhar, observei os processos de cicatrização, endoscopicamente estava bem, e ela recebeu alta. A nossa experiência não são muitos casos, são 8. Mas se vocês pegarem a revisão que tem na literatura, serviços enormes, Madrid, Cleveland Clinic, são no máximo 30 casos, ao longo de muitos anos. E aqui nessa época, 2016, a nossa residente aqui, nós juntamos os casos daqui do Hospital Escola, que na realidade funcionava aqui na Santa Casa, e nós montamos esse pôster do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então a nossa série ficou aumentada. Então, naquela época, nós tínhamos 6 casos. A indicação foi parada cardíaca, 2 casos. Um caso foi tratado aqui no CTI. Cirurgia bariátrica, cirurgia da tireoide, que teve uma crise pós-operatória. E uma outra também, crise de espasmo e intubação rápida, colecistectomia e uma cirurgia de mama. Então, a maioria dos casos, a intubação simples e se estendia por 5 a 6 centímetros ao longo da membranosa, a parede posterior da traqueia. Eu chamo atenção para o pessoal da geral que mexe com o paciente idoso e com o paciente bariátrico. E tem que ter cuidado, porque uma das coisas que acontece, ou é a ponta do tubo que faz essa lesão, ou o balonete.
O que acontece? Essas pessoas têm uma flacidez maior dessa parte do braço. Aí e aí pega o teste do dedinho, se o balonete está duro ou não, e vai botando. Acontece que isso não tem fim. E acaba. Todos os casos são assim. Então, todos apresentavam enfisema subcutâneo. O primeiro sinal que o paciente apresenta é enfisema subcutâneo. Então, se vai só... E enfisema do mediastino a gente vai detectar depois só pelo raio-x. Mas a primeira coisa que aparece é um enfisema do mediastino, sobe em direção ao pescoço. E à medida que isso progride, vai direto aos olhos, que é a zona mais frouxa. E o paciente fecha os olhos. Aí está sendo de cativeiro. Então, a gente tem que cuidar disso aí, porque isso é que apavora o paciente. E nós vamos ver que os piores casos são os que também resolvem com um tratamento conservador. Porque os piores casos, o caso do paciente da cardíaca da UTI, da UCTI, esse paciente não tem condições de ser operado e fazer uma reparação cirúrgica. É claro que se eu tenho isso durante uma cirurgia, um tórax aberto, ou um paciente anestesiado, tu abre e resolve. Agora, esses pacientes que estamos falando, não. São pacientes que podem ser manejados conservadoramente. Então, aqui nós temos esse caso, essa paciente, ela teve, depois de uma prostatectomia, vocês veem que tem um enfisema um pouquinho, o enfisema do mediastino, que se vê melhor aqui, e a laceração pequenininha aqui. Então, essa paciente, ela recebeu um tratamento conservador. Vocês veem que aqui, à esquerda, vocês veem que está a laceração. E aqui já depois, uma semana depois, ela já em cicatrização. A gente mantém esses pacientes com dieta hiperproteica, de modo que vai acelerando a cicatrização e a gente consegue resolver de maneira conservadora. Esse é o caso que eu falei do CPI, que o paciente... Não, esse aqui é da bariátrica. Essa paciente teve uma laceração densa e a gente tratou conservadoramente. Nesses casos, o que se faz? Vocês têm aqui pré-operatório, pré-tratamento e aqui pós-tratamento. 15 dias depois recebeu aula. O que a gente faz nesses casos? A gente coloca o balonete pouco insuflado, o mínimo possível, de modo que faz uma ponte. Aquela laceração, a gente coloca o balonete acima e mal insuflado para não ficar seletivo. E aqui vocês têm um outro caso mostrando o resultado semelhante. Vocês veem que aqui nós temos a laceração, fizemos subcutâneo e o paciente pré-tratamento e pós-tratamento conservador. Essa revisão no CHEST, que é uma revisão recente, eu estou olhando esse assunto. Vocês veem que aqui a traqueia é normal, aqui no corte transversal uma fissura que não atinge todas as lâminas, aqui o nível 2, que pega completamente e escapa ar, e aqui uma situação que teoricamente para algumas pequenas séries seria cirúrgico direto, tem lesão de toda a parede posterior da traqueia com protrusão do esôfago cavernoso. Mas tem casos que, se tratando conservadoramente, tu consegue também evitar de levar o paciente para a cirurgia. E esse caso aqui, que é uma ruptura total, não existe. Isso é mandatório o paciente ir direto para a cirurgia, seja de risco ou não. Então, qual é a etiologia disso? Primeira coisa, intubação traqueal, o próprio tubo. Intubação ligeira. Reserva de emergência numa parada cardíaca do SAMU. Ainda mais se o médico é inexperiente. Ele vai ficar mais ansioso e vai ser mais difícil. Isso é natural. Broncoscopia rígida. A gente tem que usar broncoscopia rígida em várias situações. E se o paciente pular, tossir, não estiver bem sedado, pode acontecer acidente. Remoção de estente de via aérea. Estente que fica muito tempo em via aérea, por determinadas razões, por fístula, por estenose, ele acaba gerando granuloma, acaba povoando com fungo em volta, que gera granuloma e aderência, e às vezes a retirada é difícil, seja de esôfago, seja de traqueia, de via aérea. Broncoplastia com balonete, que foi o que nós fizemos nessa paciente. Uma das maneiras de dilatar essas estenoses é passar um tubo, inflar o balonete e puxar.
chega a explodir o balonete. É que o Ricardo vai chamar de estupro de via aérea, porque ele explode. E o dado é bom, fica bonito, como aconteceu com essa moça. Só que se empurrou o tubo sem controle visual. E aí a coisa complicou. A gente tem que colocar o balonete bem justo a estenose e puxar. Como diz outro, redundantemente. Puxa para cima. Procedimentos cirúrgicos. Torácico, cabeça e pescoço, tireoide. Então, são coisas que a gente vai mexer e acidentalmente pode fazer uma lesão cirúrgica. Nesses casos, a correção é imediata. E traqueostomia, seja aberta e percutânea. Tem que ter cuidado. Aqui vocês veem um exemplo que a gente tem no dia a dia. As intubações normais, qualquer cirurgia, dão 0,5% desse tipo de complicação. 0,5%. Com os vários tipos e a maioria do tratamento conservador. Nas nossas cirurgias torácicas, que nós temos o tubo de Carnes, que gera despesa para a administração, ele é um tubo, ele tem duplo volume. O que acontece? Tu consegue pinçar um lado, ventilar um pulmão e parar de ventilar o outro. Tu para de ventilar o pulmão que está operando. Só que esse tubo tem um gancho que vai fixar aqui. Então, nós temos aqui um broncofibroscópio pediátrico que muitas vezes a gente auxilia o anestesista para colocar bem na posição certa. Mas às vezes a entrada desse tubo com esse gancho, às vezes ele vai de cima a baixo, nesse senso de risco. Mulheres mais velhas, acima de 65 anos principalmente, e obesos, então idosos e obesos, e principalmente mulheres, existe um risco aumentado para esse tipo de tubo. E aí tem um outro agravante, que é o tamanho do tubo. Às vezes o anestesista escolhe errado e força o tubo. Ou então, tenta recolocar sem insuflar ou sem controle visual, reposicionar esse tubo. Parece que na hora que vai dar é aquela história. Todo mundo comete esse tipo de erro. Então, é o que nós temos assim, em termos de tubo. Aqui nós temos um set de broncoscópios, que são coisas que a gente usa. Então vocês têm de vários calibres e tem situações que nós usamos esse tubo maior e outras vezes usamos tubo menor, estenoses severas. Porque estenose de traqueia, muitas vezes é sobrevivente de UTI. O paciente ficou entubado muito tempo e precisa daquilo para respirar. O que acontece? E às vezes o controle da pressão do balonete não é tão adequado. Isso gera uma reação inflamatória e um estreitamento, uma estenose na traqueia. Então muitos desses pacientes às vezes têm alta e voltam um estridor. Então a gente é obrigado a primeiro dilatar, porque se a estenose é aguda, está com reação inflamatória aguda, se operar vai reestenosar. Então nós precisamos fazer uma ponte para transformar essa cirurgia em ativa mais adiante. E esses instrumentos, um set de broncoescópios pediátricos e adultos, a gente vai dilatando. Isso vale para tudo que é estenose, eu acho que em tudo não se usa mais que 3 tamanhos de uma vez. Vai dilatando de modo para manter essa estabilidade aberta. Então vocês veem aqui um paciente com até se botou um pontinho para mostrar. Isso aqui é um sobrevivente de UTI, vocês veem que estenosou. Então esse paciente, até para ser operado, nós usamos essas velas para dilatar essa parte e broncoscópios de vários calibres. Às vezes, se o paciente tem uma traqueostomia, a gente usa a própria traqueostomia e coloca um stent aí dentro. Hoje de manhã mesmo nós colocamos um, que é esse tubo de volume. A gente mede com a broncoscopia a zona para não bater nas cordas vocais, adequa ao tamanho da traqueia e sai pelos traqueostoma. E ele é colocado dessa maneira como vocês estão vendo. Então, precisamos botar uma parte da equipe em campo. Se coloca pela boca, com o broncoscópio rígido, a gente puxa, e quem está em campo, dessa maneira, a gente puxa. E aí confere a posição, tudo direitinho. Às vezes a gente é obrigado a tirar, porque essa parte superior não foi bem medida, e foi das cordas vocais, que aí vai dando um nome em corda vocal, nós vamos criando mais um problema. Aqui, um paciente com fístula, um paciente que tinha feito uma cirurgia de elevação gástrica,
e uma fístula no tubo gástrico por broncofonte esquerdo. Aí a gente colocou esses queixos. São expansíveis e existem uns outros que têm uma estrutura com um alço para manter esse trajeto aberto e o paciente ventilar. Em outras situações, a gente é obrigado a remover, por exemplo, resistentes, isso aí é um risco aumentado de instrumentação de via aérea. Uma outra coisa que se fala é a traqueostomia, seja percutânea, aqui um esquema seria para a percutânea, vocês veem que tem a luzinha do broncoscópio mostrando onde é, e aqui se vai dilatando, que nem se faz para um acesso venoso central, dilata e faz a traqueostomia percutânea. Tanto uma aberta quanto a percutânea, existe o mesmo risco de perfurar a parede posterior. Especialmente se faz a incisão cutânea da aberta muito pequena e a câmera entra muito apertada. Tanto é que a gente, aqui no serviço, a gente mantém de passar um pouco de locaína geleia também para dar uma deslizada. Tem um campo bem visível, mas está citado nessa série existe. Esse é o tipo da situação que, se acontecer, vai ter que ampliar. Tem serviço que pega, né, nesse tipo de problema, abre mais a traqueia e faz a sutura da parede do esôfago por dentro da traqueia. E aí tu faz uma traqueostomia percutânea para não deixar sonda, para não ficar uma úlcera de decúbito naquela região do esôfago que foi suturado. E deixa a traqueostomia de proteção. Então, no tratamento dessas lacerações, nós temos que olhar o paciente, mesmo que a lesão seja grave. Então, peguei o exemplo do paciente da UCTI. Um paciente com uma intubação com parada cardíaca, não é um paciente cirúrgico, ele não tem condições de fazer uma cirurgia de grande porte numa situação de risco de vida. Então, a gente precisa manter o vida. E o estudo dessas séries mostrou que, se para esses pacientes piores o resultado é bom, para os melhores deve ser mais simples também, como eu mostrei nesse nosso caso, saiu muito bem com algo. Nesses pacientes que têm parada cardíaca, por exemplo, há uma tendência, principalmente se for menos experiente, e numa situação de ansiedade de parada, de colocar guia dentro do tubo. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes o guia sai um pouco fora. E acaba que o guia que perfura. Hoje em dia já existem aparelhinhos que se tem aqui na Unimed, em vários lugares, de fibra ótica, que os anestesistas usam como guia para evitar a confusão. Então isso é importante. O que nós temos que ver? Se o paciente, embora ela estivesse com um enorme enfisema, então tem que conversar com o paciente, o que está acontecendo, o que vai fazer, que as coisas se acomodem. Se a ventilação mecânica, se o paciente tiver em ventilação mecânica, nós vamos colocar aquele balonete abaixo da zona cometida ou com pouca pressão encostado ali. Com isso, se a ventilação não tiver que ser pesada, a gente consegue controlar o paciente. Sem evidência de lesão esofágica e mediastinal. Claro, se a coisa é muito extensa, como o caso de uma passagem de cânula de traqueostomia, seja percutânea ou seja convencional, que perfurou o esôfago, vai ter que abordar. Ou então durante uma cirurgia. Ou então na indução de uma anestesia e que um tubo traqueal desses descolhe a traqueia de cima a baixo. A gente sabe que essas coisas acontecem e o paciente tem que ser abordado disso para depois resolver o outro problema cirúrgico que ele tem. Cirurgia para fazer a pós-falência da conduta conservadora. O paciente piorou do enfisema, progressão violenta do pneu mediastino, pneumotórax drenado com escape aéreo persistente e intenso. Muitas vezes é porque o paciente está tossindo muito. Ou então a laceração se estende muito até o bronco, de modo que tu bota o dreno e segue escapando o ar, tu não consegue ventilar o pulmão adequadamente e esse pulmão não expande. Pneumotórax drenado sem expansão pulmonar, já combinamos. E indicação cirúrgica de emergência, prolapso exuberante da parede esofágica no lume traqueal. Isso é uma coisa discutível, porque se, mesmo acontecendo isso, a gente controla o paciente, existe uma opção. Primeiro conservador e, se não responder, vai para a cirurgia. E falência na ventilação. O paciente não está conseguindo ventilar, então não tem outra opção, nós operar esse paciente. O que nós precisamos? Treinar adequadamente. A gente tem que ser disciplinado. Naquele nosso primeiro caso, a segurança gera a gente pular a disciplina. Eu peguei e empurrei tudo.
Nem fui o anestesista, fui eu que empurrei para depois insuflar e fazer a dilatação do baixo. Então acabou dando aquela ulceração. Se eu tivesse feito, controlado, com a fibra ótica direitinho, eu teria colocado mais embaixo. Então isso aí é um alerta, esses cuidados que a gente tem que ter. E a gente que é cirurgião, e às vezes não controla o que está acontecendo na sala, com o anestesista, junto com uma equipe, às vezes sobrecarregada, o que acontece? Às vezes esses problemas acontecem e a gente, quem é responsável pelo paciente no fim é a gente. A família, você não sabe o nome do anestesista, mas o nosso ele sabe. Então, colocação adequada de guia, desinsuflar o balonete sem precisar reposicionar o tubo. Uso criterioso de cautério em volta da traqueia, especialmente o cirurgia de cabeça e pescoço, que às vezes podem necrosar e fazer lesões por ali. Treinamento adequado do broncoskopia intervencionista, para saber adequadamente o que vamos fazer. Planejamento adequado para a intervenção individualizada dos pacientes. Nós temos que ter um plano para cada paciente. Qual é o plano? Se complicar, quais são as complicações? Quais são as armadilhas que a gente pode encontrar? Então a gente tem uma carta na manga sempre. Então, em resumo, as alterações traqueobronquiais são infrequentes, mas com alta taxa de mortalidade. O diagnóstico suspeito a partir da TC tem que ser confirmado pela broncoscopia. Nós temos que localizar direitinho. O diagnóstico precoce, a seleção adequada dos pacientes permite o conservador em pacientes que antes seriam operados. O tratamento conservador deve ser considerado antes de definir pela abordagem cirúrgica. Então a gente tem que ter mais ferramentas para poder decidir adequadamente. Especialmente os pacientes de alto risco, que são os que não podem ser operados, a gente consegue controlar. E o tratamento conservador é efetivo apesar da extensão, localização e mecanismo de lesão. A abordagem cirúrgica é na progressão das complicações e na lesão mecânica inadequada. Quer dizer, se o paciente não responder ao tratamento conservador, não pode ficar patinando e insistindo. Aí não resta outra opção. Eu queria, em termos assim, se vocês quiserem discutir as coisas, eu estou à disposição. Porque faz tanto tempo que a gente não tinha os nossos rounds, que a gente peleava bastante, né, Gustavo? Às quintas-feiras, a pandemia acabou com as nossas reuniões. Então, que bom que eu pude inaugurar essa próxima era, essa nova era aqui na Santa Casa. Obrigado. Obrigada, doutor Milton, pela excelente palestra, por aceitar o convite prontamente quando a gente te convidou. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o caso? Bruno? Não, na verdade é uma pergunta. Eu queria falar. O que acontece? Esse tipo de tratamento que foi apresentado agora mostra a excelência da instituição. São pouquíssimos, para não dizer, vou somar na mão no Rio Grande do Sul, quem consegue fazer esse tipo de abordagem e levar esse tipo de coisa adiante. Então, é para enaltecer e a gente levantar a cabeça e olhar para frente que a gente realmente tem um serviço e um hospital excelente, de excelência mesmo. Isso daqui que para nós, a gente convive diariamente, é quase trivial. É raro, mas acontece muito. A gente vê com uma certa frequência isso daqui, mas são raríssimos os casos, porque drena quase tudo para nós aqui. Acho que de Porto Alegre para baixo drena 100% para nós. Nenhum outro serviço da cidade, nenhum outro hospital consegue manejar essa coisa. Então, mas é para frisar isso daí e dizer que nos deixa muito orgulhosos também. Mais? Gostaria de fazer algum comentário? Não? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? A gente estava com receio que nós não tivesse público, né? Mas eu espero encontrar todos vocês
A nossa ideia é fazer um encontro mensal, né? No próximo mês a gente já tem o Dr. Félix, que vai fazer a próxima reunião. Em outubro nós já temos também o Dr. Zambonato, que já aceitou fazer a nossa reunião. Também já nos comentou que vai trazer um palestrante externo, que eu acho que é muito importante também para a nossa instituição. Agradecer a equipe da enfermagem, que veio ver a palestra do Dr. Newton, o pessoal da provedoria, muito obrigada. Eu acho muito importante que todos nós participem dessa reunião. No final das contas, o tratamento do paciente ele é multidisciplinar, né? Então, Dr. Newton cuidando do paciente, a enfermagem é muito importante no cuidado pós-operatório, e o da administração e da provedoria, estando aqui presente, podem ver o quanto a gente precisa da equipe multidisciplinar. Nesse caso, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente teve a da cirurgia torácica, UTI, radiologia, patologia, nutrição, enfermagem. Então, o quanto é importante nós estarmos todos juntos discutindo hoje e com a presença da administração também para entender um pouco mais, às vezes, as nossas solicitações. Então, eu agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, obrigado, Dr. Newton. E uma boa noite.